Meus amados, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Mercy. Hoje a gente tá com a palavra do jovem. Eu gostaria de agradecer muito por você estar aqui conosco vendo esse vídeo. Antes de mais nada, eu queria pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, curtirem, compartilharem, comentarem, para assim a gente poder alcançar mais e mais vidas. O tema dessa semana é bênção. E hoje o foco é tomando posse das bênçãos de Deus. Então eu queria convidar vocês para ir lá em Efésios 1:3 para a gente ler juntos a palavra de Deus. As bênçãos espirituais em Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então, o que há de tão especial, né? O que eu queria ressaltar nesse versículo, nesse pedacinho, nesse trecho, né? Que nessa parte a palavra afirma que já foi derramado na nossa vida todas as bênçãos que a gente necessita. Então Deus já colocou na nossa vida tudo o que a gente precisa: saúde, segurança, alimento, emprego, tudo que a gente precisa, tudo que você necessita, Deus já nos abençoou. Então, por que às vezes a gente sente aquela carência, a gente acha que tá faltando algo na nossa vida? Isso ocorre porque a gente tem que tomar posse das bênçãos. E muitas vezes a gente não faz isso. A gente deixa de tomar posse do que já é nosso. Temos que entender que o dar é de Deus, então dar as bênçãos vem de Deus. Porém, o possuir as bênçãos vem do homem. Então, o que isso significa, né? Primeiro, cabe a Deus a entregar essas bênçãos para nós. Então, só Deus pode liberar bênçãos na nossa vida. Porém, cabe nós tomarmos posses dessas bênçãos. E como a gente faz isso, né? E será que a gente tá fazendo isso? A gente tá tomando posse dessas bênçãos ou a gente tá simplesmente deixando elas ficarem presas entre o céu e a terra? Então, esse é o ponto que eu queria falar com vocês hoje e a gente vai estar conversando sobre isso. Então, vamos lá. Muitas das bênçãos que Deus nos deu estão retidas no céu, pois não nos apossamos desta por meio de fé. Então, o que isso significa, né? Para a gente poder alcançar as nossas bênçãos, a primeira coisa que a gente precisa ter é acreditar e ter fé que Deus já nos deu. A gente está acreditando que essas bênçãos estão na nossa vida? A gente está acreditando nessa palavra que Deus já derramou todas as bênçãos, bênçãos que a gente necessita? Então, a primeira coisa é ter fé e acreditar que a gente já tem essas bênçãos, que Deus já derramou na nossa vida essas bênçãos. E agora a gente precisa ter aquele pensamento, né? O que fazer para tomar posse das bênçãos de Deus? Um desses fatores que eu falei é a fé, mas ele não é o único. Antes das bênçãos de Deus se concretizarem em nossas vidas, é necessário primeiro passar pela nossa boca. Temos que confessar. Então, o que isso significa, né? A gente precisa primeiro ter fé. Eu preciso acreditar que essas bênçãos estão na minha vida. Segundo, eu preciso falar elas. Então, eu preciso diariamente estar confessando essas palavras. Eu tenho saúde, eu tenho emprego, eu tenho riquezas que não são dessa terra, que não são materiais. Eu tenho riquezas celestiais. Eu tenho uma família abençoada, eu sou uma pessoa abençoada. Então a gente tem que diariamente confessar que tem algo e que Deus nos deu. Esse é o primeiro passo. E por que é tão necessário confessar, né? Porque a gente tem que estar diariamente confessando.
Essa atitude é importante porque quando a gente confessa algo, a gente assume uma postura de fé. Então, primeiro passo, ter fé. Segundo, confessar. Terceiro, que é uma junção dos dois, é ter a postura de fé. Quando fazemos a escolha de não amaldiçoar as pessoas e ou situações difíceis, e sim abençoá-las com palavras de ânimo e oração, estamos tendo uma postura de fé. Então, o que significa? Quando a gente passa pelas situações difíceis ou até um pouco incômodas, quando algo não sai como planejado, em vez da gente amaldiçoar, falar, nossa, isso deu errado, eu já sabia que ia dar errado, era para dar errado, ou nossa, tudo dá errado na minha vida, eu usar palavras como tinha que ser, da próxima vez vai dar certo, eu acredito que é para uma melhor. Eu acredito que numa próxima vez vai dar certo, ou a gente ora por aquilo. A gente muda a nossa postura. Em vez da gente viver amaldiçoando algo, criticando algo, a gente faz o inverso disso. A gente abençoa, a gente fala de uma próxima vez vai dar certo. A gente ora para que naquela próxima vez dê certo. A gente muda a nossa postura e assim a gente assume uma postura de fé. A gente, em vez da nossa boca confessar maldições, confessar coisas ruins para a nossa vida, a gente confessa coisas boas, positivas. E isso atinge não só a gente, mas todo o nosso derredor. E por que é tão importante ter essa postura de fé, né? Essa postura de fé nos torna capazes de nos apossar das bênçãos de Deus. Então, ela nos permite que a gente alcance as bênçãos que já está, que Deus já liberou para a nossa vida. Então, esse é um dos principais motivos para ser tão importante. A gente não apenas tem que acreditar que as bênçãos já estão na nossa vida, como a gente tem que ter uma postura de fé, tem que confessar, tem que ter positividade na nossa vida para poder tê-las realmente na nossa vida, para elas poderem nos atingir. Agora você me pergunta como é que eu começo a ter essa postura de fé, né? Essa postura de fé pode começar com pequenas ações. Porém, com o tempo ela vai se multiplicando. Então você pode começar vigiando algumas palavras que você fala. Às vezes, quando a gente começa a falar alguma coisa, a gente fala coisas negativas. E isso atinge a nossa vida negativamente, sem a gente perceber. Então, em vez da gente falar coisas negativas, por que a gente não vigia a nossa boca para a gente falar coisas positivas? Em situações difíceis, em vez da gente xingar e às vezes até falar algumas coisas que a gente se arrepende, a gente ora, a gente fala coisas para acalmar o nosso derredor e nos acalmar. Sempre falar coisas positivas e isso nos torna com postura de fé. A gente tem que começar nos pequenos detalhes para isso se multiplicar e atingir a nossa vida grandemente. É importante nos lembrar também que a gente está em um mundo que não é apenas físico, mas também espiritual. Ou seja, a gente está aqui no físico, porém no lado espiritual acontece muita coisa. E o que a gente faz na dimensão física se manifesta o reflexo da realidade no espiritual. E assim como realizamos através de nossa dimensão material, palavras, gestos, tem consequências positivas ou negativas no mundo espiritual. Ou seja, tudo que a gente faz no físico, às vezes ações, palavras, atitudes, atingem o espiritual de forma positiva ou negativa. Então, se a gente está falando sobre amor, sobre esperança, num momento de dificuldade, a gente está tentando abençoar, tentando emanar o amor de Cristo, tentando emanar coisas positivas, mesmo sendo difíceis, a gente está atingindo a dimensão espiritual de forma positiva. Agora, no momento que a gente pragueja, que a gente xinga, que a gente se enfurece e a gente solta palavras de maldição, a gente atinge também o espiritual, mas de forma negativa. Então a gente traz coisas negativas à nossa vida
e impede que as bênçãos cheguem em nossas vidas. Então é muito importante quando você está numa situação, em qualquer momento do seu dia, você lembrar: o que eu estou fazendo está sendo positivo ou está sendo negativo? Eu estou tendo uma postura de fé? Eu estou emanando palavras positivas, palavras boas, ou estou emanando palavra negativa? Então, sempre de olho nas nossas ações, nas nossas palavras, para assim a gente alcançar mais e mais bênçãos. E essas bênçãos ser liberadas na nossa vida. É responsabilidade total nossa, criarmos o ambiente positivo para que a glória de Deus se manifeste em nossas vidas. É óbvio que a glória de Deus não vai se manifestar em coisas negativas. Deus não trabalha em coisas negativas, Deus trabalha em coisas positivas. Então, a bênção de Deus vai atingir a sua vida se você acreditá-las, se você chamar coisas positivas para a sua vida. Então, tenha fé, sempre fale coisas positivas, tenha postura de fé e lembre, sempre vigie suas atitudes, seus gestos e sua boca. Sempre fale coisas positivas. Eu sei que a gente passa por coisas que às vezes é muito difícil, a gente passa por muitas batalhas, mas a gente tem que aprender a passar essas batalhas como Cristo passaria. Cristo nunca passaria uma dificuldade amaldiçoando ou falando mal. Então, a gente sempre tem que lembrar que Cristo é nosso espelho, é onde a gente sempre olha, tá bom? A gente sempre tem que imaginar o que Cristo faria nessa situação. Então, isso nos ajuda a ter uma postura de fé. Devemos lembrar que a responsabilidade de atingir qualquer coisa na nossa vida não é apenas de Deus. A gente não pode simplesmente sentar e esperar. A gente tem que ter algumas atitudes para que isso aconteça em nossa vida. Então, 3 coisas que você precisa ter para alcançar as bênçãos de Deus. Primeiro, ter fé, acreditar no que Cristo nos falou, o que está na palavra. 2, confessar coisas positivas. Lembre-se, quando você for falar algo ou agir de certa forma, haja de maneira positiva. Se você tiver dúvida de como agir, leia a Bíblia, pense no que Cristo faria, o que Jesus faria no meu lugar. E você vai saber que a ação melhor para se ter. Lembre-se, você começa com pequenas atitudes. Claro que você não vai mudar do dia para a noite, isso não acontece com todo mundo, mas você tem que aprender a mudar um pouco de cada vez. É difícil, mas é possível. E terceira, essa junção dessas duas, fé e confessar, traz a postura de fé. E essa postura de fé libera bênçãos em nossa vida. Agora, se você não acha que você está tendo uma postura de fé, não acha que você está tendo fé, não acha que você está confessando, eu trouxe uma oração para vocês, né? Eu trouxe uma oração para vocês para a gente poder passar por esse momento, né? Então, a oração, primeiramente, a gente agradece a Deus por essa palavra. Então, vamos fazer junto essa oração. Então, vamos lá. Senhor, meu Deus, eu agradeço, Senhor, pela oportunidade de estar ouvindo e falando essa palavra aos seus filhos. Quero pedir, Senhor, para o Senhor ajudar a compreender que já temos bênçãos em nossa vida, que o Senhor já liberou bênçãos em nossa vida, e nos ajudar a ter a postura de fé, nos ajudar a ter fé, ajudar a confessar, ajudar a ter a postura de fé, nos guiar a ter atitudes positivas, nos tornando pessoas de fé e assim ser uma pessoa que abençoa e não amaldiçoa pessoas, e situações que são enviadas para reter nossas bênçãos no céu. Senhor, que o Senhor possa abençoar a gente, que possa nos guiar nesse caminho, Senhor Deus,
que é um caminho difícil, mas é um caminho possível. Que o Senhor possa aflorar o Espírito Santo na nossa vida diariamente, para que a gente possa seguir essa palavra e possa, Senhor, cada dia mais evoluir, Deus. Amém. Agradeço, Senhor, imensamente. Pessoal, eu agradeço mais uma vez por estar vendo esse vídeo. Agradeço pela oportunidade de poder falar com vocês. É uma bênção estar em contato com vocês, mesmo que seja pela telinha. Curta, compartilhe, se inscreva no vídeo, não esqueça, é muito importante. E até a próxima. Boa semana, que Deus abençoe a semana de vocês. E tudo vai dar certo, é possível. Um beijo e até a próxima.